Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos retornando para darmos continuidade ao 49º dia deste grande propósito de orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias, projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como os seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentar a sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros de Atos, capítulo 5 e 6, e 2 de Coríntios, capítulo 1 e 2. Mas antes de darmos continuidade, peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, um caderno e uma caneta para fazer as anotações. É importante que você esteja no seu local secreto de adoração e oração e preste atenção na mensagem que o Senhor está nos concedendo hoje. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro, de São Paulo, está me ajudando com as leituras dos livros. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 5. Em Atos 5 diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote
E os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. No capítulo 5, destaca o versículo 3. Mentisses ao Espírito Santo. A fim de obterem prestígio e reconhecimento, Ananias e Safira mentiram diante da igreja a respeito das suas contribuições. Deus considerou um delito grave essas mentiras contra o Espírito Santo. As mortes de Ananias e Safira ficaram como exemplos perpétuos da atitude de Deus para com qualquer coração enganoso entre aqueles que professam ser cristãos. Note também que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Logo, o Espírito Santo também é Deus. No versículo 4 destaca o porquê formaste este desígnio. A raiz do pecado de Ananias e de Safira era seu amor ao dinheiro e elogio aos outros. Isso os fez tentar o Espírito Santo.
Quando o amor ao dinheiro e os aplausos dos homens tornam posse de uma pessoa, seu espírito fica vulnerável a todos os tipos de males satânicos. Ninguém pode estar cheio de amor ao dinheiro e ao mesmo tempo amar e servir a Deus. No versículo 5 destaco: Ananias caiu e expirou. Deus feriu com severidade Ananias e Safira, para que se manifestasse a sua aversão a todo engano, mentira e desonestidade no reino de Deus. Um dos pecados mais abomináveis na igreja é enganar o povo de Deus no tocante ao nosso relacionamento com Cristo, trabalho para Ele e a dimensão do nosso ministério. Entregar-se a esse tipo de hipocrisia significa usar o sangue derramado de Cristo para exaltar e glorificar o próprio eu diante dos outros. Esse pecado desconsidera o propósito do sofrimento e da morte de Cristo e revela a ausência de temor do Senhor e do respeito e honra ao Espírito Santo, e merece o justo juízo de Deus. No versículo 11 destaco: houve um grande temor em toda a igreja. O julgamento divino contra o pecado de Ananias e Safira levou a um aumento de humildade, reverência e temor do povo para com o Deus Santo. Sem o devido temor do Deus Santo e da sua ira contra o pecado, o povo de Deus voltara em pouco tempo aos caminhos ímpios do mundo. Cessará de experimentar o derramamento do Espírito e a presença milagrosa de Deus, e então lhe será cortado o fluxo da graça divina. Este é um elemento essencial da fé neotestamentária e do cristianismo bíblico hoje em dia. No versículo 16 destaco: todos eram curados. Os apóstolos fizeram aquilo que o Senhor fazia: libertavam os atormentados de espírito imundo. Tratava-se de um sinal supremo de que o reino de Deus viera sobre o povo com grande poder. Não é errado orar para que, mediante o Espírito Santo, possamos praticar o bem e curar os oprimidos pela enfermidade por Satanás. No versículo 29 destaco: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A grande pergunta que paira ante todo cristão não é: é conveniente, seguro, agradável, popular entre os homens? Mas o que está certo diante de Deus? No versículo 32 destaco o Espírito Santo, aqueles que lhe obedecem. Se não houver verdadeira obediência a Cristo, nem busca sincera da justiça do seu reino, é falsa afirmação de quem diz ter a plenitude do Espírito Santo. O Pentecostes, sem o senhorio de Cristo, é impossível, porque o Espírito Santo é dado somente àqueles que vivem na obediência da fé. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 6. Em Atos 6 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, para que suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. E graças a Deus. No capítulo 6, destaca o versículo 3, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Os apóstolos estipularam que os 7 varões deviam apresentar evidências de terem continuado fielmente sob a influência do Espírito Santo. Segundo parece, os apóstolos supunham que nem todos os crentes continuavam na plenitude do Espírito. Em outras palavras, aqueles que deixam de andar fielmente segundo o Espírito cessarão de ser cheios do Espírito. Quanto à diferença entre conservar a plenitude e ser cheio do Espírito Santo, notemos o seguinte. Primeiro, os crentes que conservam a plenitude do Espírito Santo são caracterizados pela sua constância nessa condição, que os capacita a falar com inspiração profética ou a ministrar no poder do Espírito Santo segundo o seu querer. Segundo, a expressão cheios do Espírito Santo é usada. Ponto número 1, para indicar o recebimento do batismo no Espírito Santo. Ponto número 2, para indicar que um crente ou crentes, em ocasiões específicas, recebeu poder para falar sob o impulso direto do Espírito Santo. Ponto número 3, para indicar um ministério profético geral sob a inspiração ou a unção do Espírito Santo, sem especificar a duração desse ministério. Terceiro, depois do recebimento inicial do batismo no Espírito, os que andam fielmente no Espírito, mortificando as obras pecaminosas do corpo, podem ser descritos como cheios do Espírito Santo, isto é, mantendo a plenitude do Espírito Santo. Além disso, aqueles que continuam na plenitude do Espírito Santo podem receber o novo enchimento do Espírito, visando a um propósito ou tarefa específica, especialmente uma capacitação divina para falar segundo o impulso do Espírito Santo. No versículo 4, destaco: perseveremos na oração. O batismo no Espírito Santo em si não basta para uma liderança cristã eficaz. Os líderes cristãos devem dedicar-se constantemente à oração e à pregação da palavra. O verbo traduzido perseverar, do grego proskartério, denota uma fidelidade inabalável e sincera e a dedicação de muito tempo a um certo empreendimento. Por isso, os apóstolos tinham a convicção de que a oração e o ministério da palavra eram a ocupação máxima dos dirigentes cristãos. No versículo 6, destaco: lhes impuseram as mãos. No Novo Testamento, a imposição de mãos era usada de 5 maneiras. Primeiro, em relação a milagres de curas. Segundo, ao abençoar outras pessoas. Terceiro, em relação ao batismo no Espírito Santo. Quarto, na comissão para uma obra específica. E quinto, na concessão de dons espirituais através dos presbíteros, como um dos meios através dos quais Deus transmite dons e bênção às pessoas. A imposição de mão veio a ser uma doutrina fundamental na igreja primitiva. Não pode ser dissociada da oração,
pois a oração indica que os dons da graça, a cura ou batismo no Espírito Santo procede de Deus e não do ser humano. A separação destes 7 homens importava principalmente 2 coisas. Primeiro, era um testemunho público da igreja que esses homens tinham antecedentes de perseverança na piedade e na obediência à direção do Espírito Santo. Segundo, era um ato de separar aqueles homens à obra de Deus e um testemunho da sua disposição em aceitar a responsabilidade da chama divina. No versículo 8 destaca Estevão, cheio de fé e de poder. O Espírito Santo deu a Estevão poder para realizar prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele deu grande sabedoria para pregar o Evangelho de tal maneira que os seus oponentes não podiam contestar os seus argumentos. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 1. Em 2 Coríntios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós.
mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Amém, e graças a Deus. No livro 2 de Coríntios, capítulo 1, destaca o versículo 4. Nos consola em toda a nossa tribulação. A palavra consolar, aqui do grego paraclese, significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflições. Deus desempenha incomparavelmente esse papel, pois Ele envia os seus filhos, o Espírito Santo, que é chamado o Consolador, do grego parácletos. O apóstolo aprendeu nas suas muitas aflições que nenhum sofrimento, por severo que seja, poderá separar o crente dos cuidados e da compaixão do seu Pai Celestial. Deus às vezes permite que haja aflições em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos também consolar outros nas suas aflições. Aflições, consolação. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Do começo ao fim desta epístola, Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento, e a consolação de Cristo. Nesta era, portanto, Cristo sofre com o seu povo em favor do seu povo, devido à tragédia do pecado no mundo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes, à medida que participamos da causa de Cristo. Até da vida desesperamos. Vamos compreender a mensagem dos versículos 8 a 10. O crente fiel, vivendo em obediência e comunhão com Cristo e amado por Ele, ainda assim pode passar por experiências envolvendo perigo, medo, ansiedade, desespero, desesperança, circunstâncias estas que nos oprimem além da nossa capacidade humana de resistir. Primeiro, quando aflições severas ocorrem em nossa vida, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Ao invés disso, devemos lembrar-nos de que essas mesmíssimas coisas aconteceram aos fiéis servos de Deus nos tempos do Novo Testamento. Segundo, Deus permite essas provações desalentadoras a fim de que Cristo se aproxime de nós à medida que olhamos para Ele com fé. Leva-nos à vitória completa, ajudando-nos também com orações. Preste atenção na mensagem no versículo 11. Um princípio bíblico comprovado é que nossas orações pelo próximo liberarão o poder e a atuação de Deus na vida de outras pessoas. Por causa disso, devemos nos animar a interceder por aqueles que enfrentam necessidade. Nossa glória é esta. Preste atenção na mensagem no versículo 12. A base de Paulo para alegrar-se e gloriar-se era a sinceridade e a integridade do seu comportamento. Ele tomara a resolução de que, por toda a sua vida cristã, permaneceria fiel ao seu Senhor. Recusar-se-ia a conformar-se com o mundo que crucificou o seu Salvador e perseveraria na santidade até Deus levá-lo para o lar celestial. Na vida eterna futura, nossa maior alegria será a consciência de termos vivido a nossa vida com simplicidade e sinceridade de Deus, por Cristo nosso Salvador. O Amém. Preste atenção na mensagem no versículo 20. O Amém, final da oração e da confissão do cristão, expressa sua confiança no amor e na fidelidade de Deus e na certeza das suas promessas. É a voz da fé, reafirmando a verdade do imutável Evangelho de Cristo e identificando-se com ela. O penhor do Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 22.
Paulo esboça 4 aspectos da obra de Deus no crente mediante o Espírito. Primeiro, o Espírito Santo firma o crente e ajuda a perseverar na vida de fé. Segundo, o Espírito Santo unge o crente para revesti-lo de poder para testemunhar, para realizar as obras de Cristo e para conhecer a verdade. Terceiro, o Espírito Santo é o selo oficial da possessão de Deus, que marca o crente como sua propriedade e que produz um caráter santo na sua personalidade. Quarto, o Espírito Santo em que nós habita é um penhor, isto é, uma garantia para o crente e, ao mesmo tempo, as primícias da vida melhor com Cristo no futuro. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 2. Em 2 Coríntios 2 diz assim: Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém. E graças a Deus. No capítulo 2 destaca o versículo 4. Em muitas tribulação e angústia do coração. Preste atenção na mensagem. Este trecho revela uma das qualificações essenciais do ministro do Evangelho, que é um coração amoroso e sensível e que se angustia e chora ao ver o povo de Deus desviando-se do caminho reto e voltando a envolver-se com o pecado e o engano. Basta ao tal esta repreensão. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Neste trecho, vemos a Igreja do Novo Testamento disciplinando um membro da Igreja que cometera delito grave. Primeiro, a fim de defender a integridade da Igreja de Corinto, a congregação local precisava disciplinar o culpado, visando a restaurá-lo, não com tanta severidade que
ele perca de vista a esperança da misericórdia divina e a volta à comunhão da igreja. Segundo, depois de uma disciplina condizente, se o culpado arrepender-se sinceramente e lamentar aquilo que fez, deve ser perdoado e consolado em espírito de amor. Terceiro, a disciplina e a restauração do culpado devem ser praticadas com espírito de mansidão, tristeza, sinceridade, repúdio ao mal, temor a Deus e a sua palavra, zelo pela reputação de Deus e o propósito de que haja justiça no tratamento do caso do culpado. Muitas igrejas hoje abandonaram a disciplina eclesiástica do Novo Testamento, defendem a tolerância do pecado, defendem o perdão incondicional, oferecem uma graça barata e se recusam a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Como resultado, o pecado é tratado levianamente e o temor de Deus desaparece. É o cristianismo fácil e falso de que nos falam, para que não sejamos vencidos por Satanás. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Uma das nossas defesas principais contra os ataques de Satanás é saber que ele luta continuamente para levar vantagem sobre nós e para nos desviar da nossa devoção sincera a Cristo. Nos faz triunfar em Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Paulo descreve os crentes como conduzidos por Deus num desfile aqui no mundo, seguindo a Cristo como triunfo e troféu da sua graça redentora. Por meio desse desfile triunfal, o conhecimento de Cristo e a vida redimida do crente se manifestam como suave aroma diante de Deus e dos homens. Para Deus, isso é agradável, e para os seres humanos resulta em vida ou em morte. Falsificadores da palavra de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Paulo descreve aqui pregadores de então que reduziram as exigências do evangelho a fim de obterem lucro, aceitação e sucesso. Eram talentosos e persuasivos, mas secretamente insinceros. Cobiçavam dinheiro e visavam a preeminência. Que a mensagem de hoje toque profundamente o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Reveja suas anotações. Se encontre com Jesus agora em oração. Pai amado, bendito Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu nome. É santo. Sim, Senhor. Hoje eu declaro as maravilhas do teu nome. Tu és meu Salvador, agradeço por seu sacrifício na cruz. Tu és meu Senhor e Rei, eu te respeito e amo te obedecer. Tu és meu amigo, o Senhor me faz seu herdeiro, sou filho de Deus. Tu és a minha justiça, eu permaneço firme com Deus por causa de seu sangue. Tu és o meu provedor, tu és a minha provisão e a minha suficiência. Aquele que sara meu espírito, alma e corpo. Hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos. Tu és o meu pastor, meu conselheiro, tu és a minha paz. Tu és a minha vitória, tu és aquele que me protege. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém e graças a Deus.